o Vanderlei Gurgel, uma pessoa que trabalha com uma arte pouco conhecida por nós, que é a iridologia. Mas antes de tratarmos sobre esse assunto, vamos primeiro conhecer essa pessoa. Com vocês, para uma apresentação, Vanderlei Gurgel. Boa tarde. Meu nome é Vanderlei Gurgel, eu sou de São Paulo e me interessei pela saúde, pela naturopatia, através de um grande amigo meu, que também é um grande iridólogo, trabalha com biomedicina, Adalton Vilhena Strassi. Então eu me iniciei nessa área da saúde, da naturopatia, com esse Dr. Adalton. E assim como ele é um especialista em iridologia, eu comecei a viver com ele, a morar com ele, a trabalhar com ele, aprender, estudar com ele desde 1980. Desde então eu tenho praticado a iridologia. Então eu sou formado nessa técnica de avaliação da saúde que é a iridologia. Fora isso, eu também me formei em eletrônica, sou formado há 30 anos em uma arte marcial estruturada em cima do I Ching, chamada Nei Kung, que é uma arte marcial para não violência, para o controle do próprio ser humano, e também sou formado como instrutor, como professor de filosofia pela Organização Internacional Nova Acrópole. E agora estou aqui residindo em Minas Gerais e oferecendo esse trabalho de saúde aos cidadãos mineiros. Perfeito. Curiosamente, um filósofo, então vocês podem observar que é uma pessoa que tem uma formação própria para aquilo que você necessita. Mas duas coisas que você falou, muito interessantes, porque o filósofo a maioria das pessoas conhece, mas a arte marcial, essa depois, se você puder nos dar uma pequena explanação do que seja, mas no momento você vai nos contar o que é iridologia, como funciona a iridologia e para você como a iridologia pode ser útil. Bom, essa prática da iridologia, historicamente falando, ela foi redescoberta, trazida para o campo da ciência pelo húngaro Ignác von Pexley, e foi mais ou menos 1700 e pouco que Ignác von Pexley, capturando, ele era criança ainda, adolescente, capturando uma coruja, e a coruja se debateu quando ele pegou no corpo dela e quebrou as patinhas dela. E como vocês sabem, uma coruja tem o olho claro, amarelo, bonito, e nesse momento apareceu uma lista negra nos olhos da coruja, na área que corresponderia mais ou menos a 6 horas de um relógio. E Ignác von Pexley, ele, embora garoto, o sonho dele era se tornar um médico. Então era de costume ele capturar animaizinhos, pegar animais que estavam machucados e curar esses animais para que eles pudessem ficar sadios e voltar à vida normal deles. Então ele foi curando essa coruja, tratando da patinha dela, e ele observou que essa mancha preta que surgiu no momento que ele capturou a coruja, essa mancha foi ficando clarinha e foi diminuindo cada vez mais. E isso chamou muito a atenção deste húngaro, Ignác von Pexley. E no futuro, quando ele já estava fazendo faculdade de medicina, ele estruturou mais ainda o seu estudo de observação do olho, observação da íris de seres humanos, e não demorou muito, ele fez o seu primeiro mapa baseado nos sinais que apareciam nos olhos. Então, como que esses sinais aparecem nos olhos? Veja bem, ele quebrou a pata da coruja e instantaneamente apareceu um sinal no olho da coruja. Por quê? Porque o nosso olho, o nosso aparelho visual, os olhos, é como a tela de um computador, é como um monitor de um computador. É como a tela desse vídeo que estamos fazendo. Tudo que acontece com o ser humano no aspecto físico, biológico, ou no seu aspecto psicológico, mental, emocional,
é refletido nessa tela, nessa parte colorida dos olhos, que é a íris, através do sistema nervoso central, porque o sistema nervoso central registra tudo o que acontece com o ser humano. E através do nervo óptico e do tálamo, essa informação chega nos olhos, na íris, através de coloração, de intensidade de coloração, de intensidade de luz e de topografia. Vocês vão ver mais para frente, quando eu apresentar algumas fotos da íris, que você vai ver que não é só a cor castanho, castanho claro, castanho escuro ou azul. É também um desenho, uma topografia. Hoje nós sabemos que a tecnologia utiliza a identificação das pessoas através da íris, através dos olhos. Porque não existe no mundo uma íris igual a outra. Nenhuma pessoa é igual a outra. Somos todos seres humanos, mas cada um é uma vida íntima, particular, com as suas características próprias. E a íris de uma pessoa é, do corpo, a parte mais fidedigna a quem essa pessoa é. Tanto é que a íris esquerda, ela não é parecida com a íris direita. Há sinais, há informações na íris esquerda que vêm da mãe e dos antepassados maternos, ou seja, a sua herança genética materna e dos antepassados maternos. Na íris direita já são informações genéticas dos antepassados, dos seus pais, dos seus avós paternos. E aí já há uma diferença, porque uma família vivenciou coisas e a outra família vivenciou outras. Então tudo que foi vivenciado por essas duas famílias, do seu pai e da sua mãe, está refletido na íris, essa parte colorida dos olhos. E existe também uns filamentos nervosos na íris e uma área, e aí existem informações que é através dos tubérculos. Esses tubérculos é que dá as informações na íris através de 4 camadas sobrepostas. Então essa parte que nós vemos, que é a parte colorida, que falamos uma íris castanha, castanho claro, castanho escuro, um azul, ela é a primeira camada. Ela está estruturada através desses tubérculos a dar as informações, por exemplo, de uma inflamação aguda. Os estados agudos são aqueles estados onde nós sentimos dor, onde a pessoa reclama de dor, de incômodo, e ela vai procurar o médico nesse momento. Atrás dessa camada, que já não é essa parte colorida, azul ou castanho ou verde ou qualquer outra cor, essa segunda camada registra os estados subagudos. Quando uma pessoa lida de maneira correta com a sua saúde, regenera a sua saúde, resgata a sua saúde, os sinais só vão ficar nessa camada superficial colorida. Quando não é trabalhado de uma maneira correta, a situação se passa para o subagudo, que é na camada anterior, a segunda camada. Então é o estado subagudo. A pessoa tem dor de vez em quando, tem crise de vez em quando, ela volta a procurar os médicos, volta a procurar o profissional de saúde, mas ela já caminhou para uma situação subaguda porque não agiu de maneira correta. Se essa pessoa continua não agindo da maneira correta, da maneira que a natureza pede, a maneira que a natureza do ser humano e daquela pessoa específica pede, isso caminha para um estado crônico, que se registra na terceira camada da íris, que é uma camada mais profunda. É como se você tivesse um tecido por cima de outro. Então, nessa terceira camada é onde se registra os estados crônicos. Então, você vai observar na íris, como topografia, uma craterazinha, uma lacuna, o que nós chamamos de lacuna, ou chamamos de cripta. E nessa situação crônica, então nós podemos dizer que já há uma patologia. Então, olha que curioso, quando está num estado agudo, essa área, esse tecido desse órgão ou dessa região do corpo que está num estado inflamatório agudo, apresenta febre, apresenta muita dor. E aquela área está lutando, ela tem as suas defesas, ela tem dentro do seu metabolismo o seu sistema imunológico ativo, atuando. Então, a doença ainda não se instalou, é uma anomalia, é um desarranjo. E o corpo dá os seus sinais. Mas a íris, mesmo antes de ter esses sinais agudos,
do qual a pessoa sente dor e é o que leva ela a procurar um médico, já existe condições de você observar e ver quais são as áreas mais fracas do organismo. Aquilo que a pessoa herdou, aquilo que veio geneticamente do lado paterno, na íris direita, ou do lado materno, na íris esquerda. Então também a iridologia se torna preventiva, porque você não necessariamente você vai carregar para você e para as próximas gerações aquilo que foi enfraquecido nos seus antepassados. Você pode mudar essa curva da história e fortalecer uma área que geneticamente veio enfraquecida. Não é categórico isso de que se os seus antepassados tiveram uma doença, você necessariamente vai ter porque é genético. Você pode mudar essa direção da história. Então, os estados agudos, o órgão ou o tecido desse órgão, mais especificamente falando, ele está lutando, ele está combatendo, ele está se defendendo. Então, as reservas de nutrientes desses órgãos que estão sendo afetados vai se desgastando. À medida que você não corrige de maneira adequada, agindo de acordo com as leis da natureza, dentro de uma metodologia, de uma forma correta de sanar o problema, passa para o estado subagudo. Então você perde mais defesas desses órgãos, você perde mais potência do sistema imunológico e você perde nutrientes desses tecidos. Você perde nutrientes desses órgãos, vitaminas, minerais, aminoácidos e tudo mais. E aí, quando você não corrige, passa para o terceiro nível, para o terceiro estágio, que é o estágio crônico. No estágio crônico, esse órgão, esse tecido já não se defende mais. Ele está hipoativo. Quando está agudo, que aparece nessa primeira camada colorida, é um estado de dor, um estado onde há febre, há tensão e está num estado de hiperatividade. Depois passa para a segunda camada na íris, que é subagudo, que é um estágio intermediário, depois passa para uma terceira camada que é crônico. Ou seja, crônico, aí já se instalou uma patologia. Então, a forma, o método de se atuar, aí você vai contar com uma área, um órgão, um tecido, que ele já não se defende, não faz a homeostase corretamente, ou seja, a troca celular. Por exemplo, quando nós falamos que respiramos o oxigênio e exalamos o gás carbônico, isso é uma troca feita através da respiração dos pulmões. Todas as células do nosso corpo fazem essa troca. Ela absorve o que ela necessita e elimina os detritos, o que ela não necessita. Isso se chama homeostase. Uma área, um tecido do corpo que já está em estado crônico, portanto há uma patologia, já não consegue mais fazer isto. A célula não se alimenta e a célula não se purifica. Então esse órgão, esse tecido, essa área começa a morrer. É o que nós chamamos o quarto estágio, que aparece na camada mais profunda da íris, que é então um estágio de degeneração. E aí vocês sabem o que quer dizer um estágio de degeneração, de necrose, de câncer e tudo mais. E isso também é representado na íris de maneira topográfica e coloração tremendamente escura, e qualquer pessoa você vai encontrar num estado crônico ou degenerativo um sinal na íris indicando isso aí. Bom, você deu uma visão aí do que é a iridologia como um composto, um estudo sobre a íris do olho. Né? Íris, sim. Né? E idologia, que é os estudos. Mas, pelo que você falou, quais são as aplicabilidades? Ou seja, feito esses estudos, o que ele pode ser útil? Em que segmentos? Por exemplo, na polícia, sabendo que estamos lidando com um bandido, num tratamento psíquico, num tratamento psiquiátrico, psicológico. Então, nos deu uma visão também nesse aspecto. Então, um dos maiores ícones da iridologia no mundo, porque nós tivemos excelentes iridólogos e ainda temos no mundo, na Alemanha, na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Itália, França, Espanha, mas um dos maiores ícones da iridologia, que foi o Dr. Bernard Jensen, um americano que já faleceu há algum tempo, ele chegou uma época da vida dele que ele voluntariamente foi a
algumas clínicas, alguns hospitais psiquiátricos, voluntariamente para poder oferecer o trabalho dele de iridologia, porque ele via que muitas coisas que aconteciam com o ser humano estava relacionado às funções cerebrais, estava relacionada à estrutura psicológica. E ele desenvolveu durante anos um trabalho muito bom, muito eficiente, muito grande, fazendo estudos da área cerebral com pessoas com perturbações psicológicas. Então, vamos supor assim, você tem que comparar a íris como mapa. Eu já havia dito que a íris esquerda representa o lado materno e a herança materna. A íris direita, a herança paterna. Então vamos dividir a íris como se fosse um relógio, as 12 horas de um relógio. Essa parte que corresponde das 11 horas a 1 hora, ali está todas as funções cerebrais, psicológicas, sensoriais, motoras e fisiológicas. Então, nada que aconteça com o corpo físico do ser humano já não aconteceu, já não houve uma deturpação, um desequilíbrio a nível psicológico. Isso eu aprendi mais estudando filosofia do que no estudo da medicina propriamente dita. Então nós temos, por exemplo, um grande psicólogo que foi contemporâneo de Freud, que foi Jung. E Jung foi o que levantou a ponta da toalha, a ponta da toalha para nos mostrar a psicossomatização. Isso, a partir de Jung, deveria ser muito mais explorado. Essa ciência da psicossomatização deveria ser muito mais estudada já nos primeiros anos de faculdade de medicina. Por quê? Porque hoje se sabe, e nesse século que estamos, uma das coisas que mais vai se desenvolver no campo da ciência é a neuropsicologia. Hoje já se sabe que a mente humana não é uma questão só neurológica. Há algo que está antes dessa parte neurológica. Os pensamentos, as ideias, como falavam os antigos gregos, vêm antes dos neurônios. Os neurônios são simplesmente o equipamento físico, biológico, para ser uma ponte entre o mundo das ideias, como foram as ideias de grandes sábios da humanidade, como foram as ideias de um Jesus Cristo. Não é neurológico isso. Isso é um desenvolvimento do ser humano. Portanto, assim como eu não posso me alimentar com um alimento que está estragado, degenerado, ou um alimento que não é alimento, eu não posso comer qualquer coisa que vai fazer mal para o meu corpo, da mesma forma eu não posso pensar qualquer coisa. Assim como há alimentos, entre aspas, que vão me causar uma doença crônica, vão me causar um câncer no corpo físico, também há ideias com letras minúsculas que vão causar a mesma coisa no campo mental, no campo psicológico e também no campo emocional, no campo afetivo. Então hoje dentro da neurociência se sabe que o ser humano ele tem vários níveis do qual ele é constituído. Um é o nível espiritual, e eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando do homem que busca a Deus, que acredita em Deus e que sabe que Deus como criador de todo esse universo magnífico. Depois há a parte do ser humano que é o mundo das ideias. Vocês olham que hoje nós temos ideias, que são modelos, que são arquétipos de leis do universo, que não vêm desde da época de Jesus Cristo ou do grande mestre Jesus Cristo. Algumas vêm milhares de anos antes de Jesus Cristo. E essas ideias ainda estão vivas. São ideias construtivas, ideias de humanização. Então isso é o mundo das ideias. Porém há ideias que degeneram o ser humano. Depois nós temos os neurônios, que é o equipamento físico, biológico, que traz para o campo objetivo, para o campo concreto, essas ideias. Recebem, absorvem essas ideias. E em cima disso, em cima dos impulsos dessas ideias, eles geram um comportamento no sistema glandular e depois no sistema emocional, afetivo, psicológico e no sistema imunológico.
Isso, inclusive, acaba mostrando até um psicopata ou alguém em algum nível que pode até afetar a pessoa de uma maneira geral. A iridologia consegue. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo... Vocês policiais aí, ó. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem uma filha que não se formou há muito tempo em direito, uma advogada. E ela me disse outro dia que uma matéria que sempre foi estudada na faculdade de direito, que é um juiz, um delegado, um juiz principalmente, observar o comportamento de uma pessoa que está num tribunal supostamente como um réu. Estudar a fisionomia dela, o olhar dela, o comportamento dela. Isso é uma ciência que era estudada até pouco tempo. Estava dentro da cátedra de direito. Hoje tiraram isso daí. Por quê? A forma de uma pessoa olhar, a forma de uma pessoa se comportar, a forma de uma pessoa falar, de ela caminhar, dá muita informação dela. Eu estudo iridologia porque uma das áreas do corpo humano mais sensível, tanto no sentido interno de quem é essa pessoa, como no sentido de tudo o que passa diante dos olhos dessa pessoa, uma das áreas mais sensíveis e que dá a maior quantidade de informação de quem é essa pessoa é a iridologia. Existe a acupuntura, existe a auriculoacupuntura, existe uma porção de informações, mas eu não conheço uma área que dá a maior quantidade de informação do ser humano do que a iridologia e o sangue do ser humano, a gota sanguínea do ser humano analisada num laboratório. Dá muita informação sobre a bioquímica do ser humano. Agora, como o ser humano é mental, emocional, afetivo, energético e biológico, a íris dá uma infinidade de informações. Então, em cima do que o Murilo me perguntou, uma criança quando nasce, aos, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos de idade, por exemplo, que já dá para você observar que ela para com os olhinhos um pouco abertos, ou com uma máquina de fotografia, com uma lente macro, ou com um aparelho, uma lentezinha, você já pode observar a íris dessa criança e saber quais as tendências que ela traz, seja do lado do pai ou do lado da mãe. E você já pode saber quem é essa criança, a natureza dela, a vocação dessa criança. Isso é uma parte chamada de um sistema chamado RAID, que é chamado comportamental. É uma iridologia comportamental. Então você observa se essa criança ela é de uma natureza mais artística, se ela é de uma natureza mais lógica, mais mental, mais organizativa, mais disciplinar, mais objetiva. Se essa criança é de uma natureza mais afetiva, mais emocional, vai ser uma criança que vai crescer e vai se desenvolver, vai estar mais apta à área da criação, à área da criatividade. Se é uma criança que está relacionada mais à área da organização, da execução, do planejamento, numa empresa, numa área qualquer. Se é uma criança que vai estar voltada com uma vocação mais para medicina, pedagogia, enfermagem, orientador, artista. Essas informações estão na íris e você pode observar a partir de 1 ano e meio, por aí você pode observar. Se há uma condição nessa criança que pode levar a uma patologia, ou uma patologia que já vem com a criança e se manifesta de bebê, você também vai observar na íris. Então, a iridologia te dá informações em qualquer etapa da sua vida. A iridologia te dá informações de quem é você, o que está acontecendo com você agora, seja a nível psicológico ou físico, biológico, mental. De onde veio isso? Por que veio? Qual é a origem? Os antigos médicos sacerdotes egípcios, eles costumavam dizer o seguinte: se você não sabe qual é a causa de uma doença, você não sabe a cura. E a iridologia, ou como ferramenta utilizada na naturopatia, ela é uma ferramenta que busca a causa, e aí há uma quantidade enorme de ferramentas para você propiciar ao ser humano hoje, com toda a tecnologia que nós temos, propiciar a cura, o resgate da saúde desse ser humano. Okay. O nosso querido Vanderlei Gugel vai continuar falando para nós mais um pouco sobre essa aplicabilidade da iridologia,
que é para vocês pais, ou até para a busca de caminhos profissionais, ou até mesmo de outras buscas para a resolução de problemas, podem ser preventivamente, segundo o que ele está dizendo, direcionadas para a resolução através da iridologia, não é isso, André? Sim, senhor. Hoje, quer dizer, mais ou menos desde 1990 por aí, eu trabalho com essas duas linhas. Que essa linha que, como eu disse, foi muito bem estruturada pelo americano Dr. Bernard Jensen, e depois surgiu um psicólogo, psiquiatra, que foi o Danny Johnson, que está vivo, e ele criou esse método RAID, que nós iridólogos costumamos chamar de iridologia comportamental. Então eu no meu trabalho, na minha abordagem de iridologia, eu junto a iridologia clínica, que vai falar todos os aspectos do corpo, o sistema ósseo, glandular, respiratório, circulatório, o sistema nervoso central, e a pele, tudo. E depois essa parte comportamental, que é esse método RAID, que mostra essa herança genética da parte comportamental. Ou seja, quando nós falamos da genética do ser humano, ela não é só física, biológica. Ela é também uma resultante de como os nossos pais pensavam, de como os nossos pais sonhavam, o que eles fizeram na vida, as crenças deles, como é que eles lidavam com as emoções, como é que eles lidavam com a sociedade, como é que eles lidavam com as suas profissões, como é que eles lidavam com os seus sentimentos. E isso também é genético. Ou seja, a iridologia permite que você entenda a tua natureza, para que você possa ter um maior aproveitamento de você mesmo, você se conhecendo. Então, por exemplo, na medicina acadêmica se fala da pessoa colérica, da pessoa fleumática, da pessoa sanguínea, da pessoa... A natureza, o comportamento, o perfil da pessoa. Nessa área da iridologia comportamental, se fala também em 4 perfis. Um é o que se chama de sinestésico. São pessoas altamente sensíveis, são pessoas que, aonde ela vai, onde ela está, ela é como se fosse uma antena, um radar que absorve todo tipo de informação a nível energético. É como diz uma pessoa, esponja, como um radar. Mas, ao mesmo tempo, é como se fosse um aparelho de rádio, um monitor, um rádio, que está sintonizado em todas as estações ao mesmo tempo. Depois tem que limpar, tem que processar isso, tem que fazer um reset disso, senão a pessoa se congestiona. E é chamado também, essa pessoa de sinestésico, uma das pessoas mais solidárias que tem. Ela está sempre ocupada em ações solidárias, sociais, mas ela tem que ter um tempo íntimo com ela mesma para ela também se conhecer. Depois fala de um segundo tipo, que é o tipo emocional, que é chamado tipo flor. O tipo emocional, ele é uma pessoa de muita energia, de muita motivação, coloca muita alegria na vida, nos ambientes, mas ele oscila energeticamente. Essas pessoas precisam aprender a controlar a intensidade da sua energia. E são pessoas que, uma das características dela, ela começa as coisas e não termina. Ela tem que dormir mais do que as outras, porque quando ela acorda, em todos os ambientes que ela participa, ela coloca muita vida, muita energia, muita alegria, muita intensidade de motivação. Aí há uma terceira pessoa que é o tipo mental. São pessoas que gesticulam pouco, são pessoas que observam bastante e que têm uma mente muito concreta, muito racional, muito rápida, muito objetiva. São pessoas excelentes para trazer as coisas do mundo das ideias para o mundo objetivo, para o planejamento e para a execução. São líderes, são pessoas de boas, boas para líderes de equipe, para conduzir equipes. São pessoas que têm uma articulação verbal muito rápida, muito coerente, muito inteligente. Senhores empresários, fiquem atentos. Isso é importante para vocês aí, não no quadro pessoal. E isso você pode observar na iridologia, esses perfis. E depois há um quarto tipo, que é uma integração, um casamento entre a pessoa do tipo emocional
essa que eu disse que ela é motivadora, bastante afetiva, carinhosa, cheia de energia, e a pessoa do tipo mental. Então é uma harmonia perfeita nessa pessoa, porque ela traz duas naturezas opostas numa mesma pessoa. E é chamado os ponta de lança. São aquelas pessoas pioneiras, são aquelas pessoas que, como a gente diz no popular, dão a cara para bater, se arriscam, são as pessoas que vão na frente abrindo o caminho para outros que virão atrás. Ela não tem medo do risco, ela se joga e ela conta com essas duas ferramentas, a força, a alegria, a automotivação, que é muito importante, e ela conta com essa parte mental organizativa, disciplinada e comprometida com o êxito, com a execução. Isso é o método RAID, que é desenvolvido pelo Danny Johnson. Então, eu não vejo hoje na iridologia que dá para se trabalhar só com o método clínico, que vai olhar os órgãos, os tecidos, o corpo. Nós temos que ver o que essa pessoa também herdou e como ela é a nível de comportamento, ou seja, o seu perfil mental, psicológico. Porque o corpo dela, no final das contas, o corpo de qualquer ser humano vai fazer aquilo que é do impulso psíquico, mental. Se você que está aí nos vendo quiser fazer um teste, entre em contato conosco. Vamos fazer aqui para que todos vejam como esse processo funciona. E aproveitando, eu estou olhando aqui, né, esse aparelhinho seu aqui, podia explicar para nós esses equipamentos que são usados pela iridologia, né, como eles são feitos esses trabalhos, né? E depois nós vamos sortear. Aí para você, sobrinho, sobrinha, ou cunhado, ou irmão, 2 pessoas, vocês virão aqui, será feito um estudo nesse processo, e nós vamos lançar para que vocês tenham ideia de como a iridologia é importante, como ela atua em linha direta sobre isso. Mas vamos lá. O que é isso aqui para nós? Bom, Murilo, isso aqui é uma lente de aumento de 20 vezes. Eu tenho uma outra que é de 10 vezes de aumento. Essa lentezinha aqui, ela é uma lente de cristal de uma empresa de São Paulo chamada JD Vasconcelos, que inclusive eles têm um observatório astronômico lá perto do aeroporto de Congonhas. Já estão me devendo aí a propaganda, hein? Essa lentezinha eu comprei faz muitos anos, deve ter sido no ano 82, mais ou menos. Eu comprei essa lente numa loja lá em São Paulo, uma loja de equipamentos hospitalares, cirúrgicos e tudo mais, que é uma casa chamada Fretin, na Praça Patriarca. E essa lente, então, de 20 vezes, ela me permite ter uma visão mais aguçada de algum ponto específico na íris, onde eu preciso ver de uma forma mais ampliada. Mas um oftalmologista também tem um aparelho muito interessante chamado oftalmoscópio. O oftalmoscópio eu considero que é um dos aparelhos mais de maior ampliação, de maior profundidade na observação do olho. É um super equipamento que os oftalmologistas trabalham. Bom, então eu não deixo de utilizar essa parte aqui de tecnologia, que é uma lentezinha de aumento de 20 vezes. Mas a iridologia foi evoluindo e os cientistas alemães e americanos desenvolveram uma máquina e uma objetiva na máquina com um flash circular. De início, eles utilizavam esse flash e essa máquina para exames ginecológicos, para tirar foto de cólon de útero. Até que chegou um momento que alguém, eu não sei, não tenho essa informação, percebeu que essa mesma estrutura de flash circular na frente de uma objetiva macro, permitiria também tirar foto da íris. E aí os alemães desenvolveram máquinas para tirar foto da íris, e o Dr. Jensen também desenvolveu uma máquina dessa nos Estados Unidos, e depois chegaram, graças à tecnologia, as máquinas digitais. Então hoje nós temos uma quantidade muito boa, excelente de máquinas digitais, que com uma objetiva macro específica para tirar foto da íris, eu obtenho na hora instantânea a foto da íris da pessoa que eu estou atendendo. Enfim. Então eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês com o nosso amigo Murilo, tanto da forma da lupinha, a maneira clássica, como da foto da íris do Murilo, que vai
gentilmente ceder os seus 2 olhos para a gente saber como que funciona isso. A pessoa chega até mim, eu vou tirar uma foto do olho dela e eu vou ter isso na máquina e mando para essa pessoa, através de um e-mail, pelo e-mail dessa pessoa, a imagem dos olhos dela, para ela ter lá no seu computador a imagem dos seus próprios olhos. Mas fiquem tranquilos que ele usa a máquina, mas precisa da lanterna também, viu? Para a gente não ficar aqui perdido onde é que estão as coisas. No caso da lupa, como ela não tem uma luz própria, eu tenho uma outra lupa que tem uma lâmpadazinha acoplada. Mas eu prefiro essa lanterna, do qual eu movimento a luz para poder pegar ângulos específicos de iluminação na parte colorida dos olhos, que é a íris. Bom, então eu vou fazer uma pequena demonstração com o Murilo, com a máquina, e depois fazer uma demonstração com a lupa e essa lanterna aqui. Vão observando aí, pessoal. Cuidado com esses olhos, hein? Eles enxergam bem. É uma coisa curiosa que, entre todos os estudos que existem de um modo geral, existem formas de se precaver. O problema é que muitas vezes a gente deixa passar oportunidades. Por isso estamos aqui hoje falando sobre iridologia. Mas vamos lá. Depois eu vou dar uma informação para vocês, um depoimento de um caso recente, isso que o Murilo está falando, sobre prevenção. Bom, então agora eu vou me utilizar da câmera, que é uma câmera comum, uma máquina Sony, e a parte da frente que é objetiva, essa sim foi desenvolvida aqui no Brasil por pessoas que demoraram anos pesquisando até desenvolver uma objetiva com qualidade para poder tirar uma boa foto com uma boa resolução da íris, que é uma lente macro. Então você olha de frente aqui, abre bem os olhos, olha sempre no meu olho aqui. Abre bem os olhos. Abre. E engraçado, essa lente, da forma que ela possui aqui um conjunto de luzes para iluminar exatamente a região, que é a região da íris. Existe uma tecnologia no mundo que a pessoa tem acesso a determinados locais através da íris do olho. Ainda não está muito difundida, mas existe já essa pesquisa mais aprofundada. Conseguiu aí? Sim, está aqui. Está a imagem. Então essa é uma lanterna, que é uma lanterna comum, uma lanterna megalith. E há outras lanternas, mas essa ela tem um zoom que permite um foco maior, uma concentração maior da luz. Uhum. E eu vou me utilizar dessa lupinha então, que tem um aumento de 20 vezes. Uhum. Chega aqui próximo, Murilo. Abre bem, olha para mim. Abre bem o olho. Olha para mim. Ok. Aí você pode ter uma visão do que possui na topografia e na coloração dos olhos. Você quer que eu fale alguma coisa? Dê algum exemplo? Seria interessante você falar de uma forma geral, mas depois nós vamos trazer pessoas aqui, depoimentos do trabalho da iridologia, de forma que vocês possam ir se aproximando mais. Lembrando a vocês que o nosso querido Vanderlei Cugel trabalha aqui na Clínica Exercícios de Vida, onde o Elemar, que conduz também uma série de outros trabalhos, seja no reiki, seja na massoterapia, e tem outros profissionais de outras áreas que posteriormente nós vamos trazer também falando, não só a massoterapia, mas também a acupuntura, né? E
os trabalhos até mesmo de relaxamento e utilização de cristais, utilizações até mesmo de pirâmides, né, que depois vocês vão ver a respeito disso. E esses profissionais estão aqui à disposição, basta que depois vocês acessem o site www.exerciciosdevida.com.br. Mas vai passar aí embaixo para você saber o endereço correto. Vamos lá. Bom, você, a respeito da foto da tua íris, você quer que comente alguma coisa? Sim, vamos dar uma ideia para o público básica. Do que você... Uma das coisas que se observa na íris dele, uma das áreas que é na iridologia clínica, uma das áreas principais a serem observada, que nós chamamos na iridologia trança do sistema nervoso autônomo, ou seja, corresponde a toda a área do intestino delgado, intestino grosso, sigmoide, reto e tudo mais. Então essa é uma área onde dá indicação de tudo o que está acontecendo no resto do organismo, que é uma área que está centralizada em volta da pupila, essa parte pretinha que fica no centro do olho. Então, o que está acontecendo? O Murilo está com uma pupila um pouco fechadinha, ou seja, a proporção da abertura da pupila dele para o todo da íris é uma proporção que está muito pequena. Isso nós chamamos de miose, ou seja, é um grau de tensão nervosa, de tensão no sistema nervoso, de esgotamento no sistema nervoso, de esgotamento de cansaço. Então, é um grau de muitos dias, talvez anos, de tensão, não só física, fisiológica, mas também psicológica. Então, isso eu considero que o sistema nervoso central, o sistema nervoso de uma pessoa, é uma das coisas que mais deve ser tratada hoje em dia. Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas uma das funções principais, e é a função principal do cérebro, além dessa de aparelho receptor das ideias, é manter vivo o corpo. Então ele tem que ser muito bem cuidado, muito bem tratado. E é disso que eu estou falando no caso da íris dele. Um outro sinal que aparece na íris dele é que nós chamamos de área de choque ou órgão de choque. Ou seja, onde que o estresse atinge essa pessoa. No caso do Murilo é na área hepática. Então quando o volume de estresse que ele está tendo no dia a dia ultrapassa ao que ele pode metabolizar, processar, é a área hepática que afeta. E a área hepática é responsável por uma infinidade de funções dentro do nosso corpo. Está relacionado ao humor, está relacionado à apatia, está relacionado à ira, está relacionado ao descontrole nervoso. E um acupunturista sabe muito bem como funciona essa área hepática. Então, o que eu digo para o Murilo é que todo o estresse nervoso que ele passa, quem está sofrendo muito com isso é a sua área hepática. A outra coisa que está relacionado à natureza dele é um anel que ele aparece meio cinza, meio azulado, na periferia da íris, que é uma indicação de colesterol. Ou seja, é chamado na iridologia clínica anel de colesterol. Só que ao mesmo tempo, nessa outra que eu falei que é o método RAID, esse anel, ele indica que é uma pessoa determinada. Então o Murilo, ele é por natureza uma pessoa determinada. Então pode ser que ele faça exames de laboratório e não esteja com nenhuma alteração do colesterol ruim, que o colesterol dele esteja bom. Só que, mesmo assim, o sistema circulatório dele é uma outra segunda prioridade a ser cuidada. Porque na iridologia, você vê esse anel, chamado anel de colesterol ou de triglicérides, e é um grande indicativo de que sempre há uma desfunção no colesterol, mas, acima de tudo, uma fraqueza no sistema circulatório. Então, ele tem que cuidar como uma manutenção e um fortalecimento do sistema circulatório. E é dessa natureza dele, esse anel de colesterol, também indica uma pessoa determinada, ou seja, uma pessoa que quando se determina a fazer alguma coisa, a conquistar alguma coisa, a descobrir alguma coisa, ela vai até o fim nisso. Nós só temos que direcionar essa força, essa potência da determinação para se fazer aquilo que é correto, para se fazer aquilo que se deve fazer. Porque uma pessoa determinada,
mas sem clareza, sem discernimento, sem lucidez, ela pode se arrebentar. E sem foco piorou, né? E sem foco, então, nem falar. Então, a determinação é uma ferramenta boa quando há discernimento, clareza, lucidez e sabe para que lado direcionar essa determinação. Então, aí eu estou falando algo de um mesmo sinal que é de colesterol, mas que também indica que ele é uma pessoa determinada. E uma pessoa determinada é muito bom. Ou seja, esse é um dom, uma força, um mérito que ele tem por Deus e pela natureza. Então vocês têm uma ideia aí, né, de mais ou menos como é que eu sou. Né? Aqueles que estão ligados diretamente comigo já sabem para tomar cuidado quando eu quero alguma coisa, ela tem que ser feita. Muito bem, e nessa parte final, nós estamos chegando aqui ao final, mas ainda existirão outros programas. E isso que ele falou da íris do olho, eu vou depois mostrar a imagem para vocês, né? Enquanto ele está explicando, eu vou mostrar essa imagem. E vamos trazer pessoas para nos contar como foi esse conhecimento com o profissional, como foi o desenvolvimento dela no campo social, no ganho profissional. Você aí, então, que quiser saber mais sobre esse processo, entre aí, exerciciosdevida.com.br, e lá você fará contato aqui com a clínica e poderá marcar diretamente com Vanderlei uma entrevista, um horário para que ele possa dar a você a oportunidade de ver a vida com outros olhos, vamos dizer assim, tá? É muito importante que você tenha essa caminhada, né? Vem aqui também, eles têm vários tipos de exercícios, venha conhecer, são profissionais muito habilitados, né? E eu agradeço a todos vocês e no próximo programa estaremos com outros aqui para trazer também mais informações e até mesmo depoimentos sobre o profissional. Eu agradeço, foi uma coisa maravilhosa, porque eu também não conhecia muito a iridologia, né? Mas eu ouvi falar alguma coisa nesse campo e tive um campo de visão. Mas também vou fazer o meu trabalho de aprendizado, é lógico, quanto mais pudermos melhorar em função de nossos trabalhos, em função de um trabalho social e um campo social absoluto, nós temos que fazê-lo, principalmente se tivermos ferramentas. Muito obrigado a todos e até o próximo.